Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 e a nossa aula de hoje será de número 36. Nós vamos começar agora a estudar uma série de aulas sobre a evolução do pensamento religioso, o que vai nos propiciar um entendimento maior sobre este assunto. E a nossa aula de hoje, sendo de número 36, vem sob o título A Base Religiosa da Humanidade, tendo como objetivos específicos analisar as principais características da experiência religiosa humana e refletir sobre as características da experiência religiosa humana. Mas antes de nós começarmos a leitura do nosso material, eu convido a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, para que não esqueçam de já agora, neste momento, curtir aqui o nosso vídeo, para que nós possamos aí nos auxiliar e também abençoar a vida de outras pessoas, porque o algoritmo do YouTube, quando nós curtimos aqui, como vocês sabem, entende que esse material é bom para nós e espalha também para outras pessoas. E é o que nós queremos, não é mesmo? Espalhar as bênçãos que temos recebido com o maior número de irmãos possível, para que nós possamos aí levar a outras pessoas as bênçãos que nós temos recebido, ok? Então já curta agora para não esquecer de curtir no final. Assim você também abençoa a minha vida, porque eu sempre me esforço com muita boa vontade e dedicação, trazendo aqui esses materiais para que possamos partilhar juntos. E assim você me estimula também, para que eu prossiga fazendo esses bons pensamentos, essas boas partilhas com vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos então, meus amados, aqui a leitura e posteriormente eu traço breves comentários como de costume. Conceito de religião: religião natural e religião revelada. A evolução moral da humanidade tem como base o sentimento religioso inato da existência de Deus. Esta religiosidade natural de todo o ser humano fez surgir no cenário terrestre múltiplas formas de experiência religiosa, caracterizadas pela concepção do sagrado e pela submissão aos poderes divinos. Dessa forma, religião pode ser entendida como a crença na existência de um ente supremo, como causa, fim ou lei universal. É o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Esclarece, porém, Emmanuel, que, em face da ciência e da filosofia, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Tais esclarecimentos abrangem tanto as religiões dos povos primitivos quanto as formas mais complexas de organização de vários sistemas religiosos, embora variem muito os conceitos sobre o conteúdo e a natureza da experiência religiosa. O estudo da evolução do pensamento religioso classifica a religião em natural e em revelada. A religião natural indica que o homem traz consigo, desde a sua origem, a ideia da existência de um ente superior.
Os fenômenos da natureza são cultivados nas religiões naturais. Neste contexto, a adoração a Deus está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Sabemos, por outro lado, que o tóxico do intelectualismo procura desacreditar esta ordem de ideias, dizendo que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmação carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. É importante destacar que o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele formará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com a espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Em termos históricos, importa considerar que a teologia cristã introduziu o termo revelação, manifestação de um mistério escondido, para definir a especificidade da fé cristã, dependendo de um evento histórico, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Religião revelada estaria, assim, em oposição à religião natural, uma vez que esta corresponderia a uma atividade humana que poderia ser analisada pela filosofia, psicologia, sociologia ou qualquer ciência específica da religião. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, que por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. As religiões reveladas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, respectivamente transmitidas por Moisés, Jesus e Maomé. Características da experiência religiosa humana. O que a experiência religiosa tem em comum nas diferentes culturas? Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharinhas humanas. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Algumas interpretações religiosas cristãs e não cristãs acreditam que Deus pode revelar-se diretamente aos homens,
sem utilização de intermediários. Em relação a esta questão, Kardec analisa o seguinte: é uma questão que não ousaríamos resolver nem afirmativamente nem negativamente de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se incumbem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegam de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. De que forma as verdades divinas são reveladas aos homens? Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso. Infelizmente, as religiões têm sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta ha atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver às custas dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. Assim devemos ficar atentos, pois haverá revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Onde surgiram as organizações religiosas do planeta? As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência de escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras, pela tradição oral. Qual é a mais antiga manifestação religiosa conhecida? São os Vedas, livros sagrados da religião hindu, que contam mais de 6.000 anos. Já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. O que é culto religioso? É a forma respeitosa de reverenciar Deus. No homem primitivo, o culto se manifesta sob a forma de oferendas materiais ou de sacrifícios de seres humanos ou de animais, ingenuamente dedicados à divindade. Não podemos esquecer, primeiramente, que nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito,
Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, por isso é que em geral são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. O homem culturalmente mais adiantado, porém materialista, cultua Deus por meio de rituais mais ou menos sofisticados, existentes em diferentes seitas e interpretações religiosas. Os cultos religiosos são manifestações externas da crença em Deus. Depreendendo-se daí que a verdade é uma só e que as seitas terrestres são materiais de experiência e evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana. O que é fé religiosa? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. E nós temos ainda aqui, meus queridos, um anexo para nós lermos, que vem sob a fonte do livro Justiça Divina, psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e o título é Nos Círculos da Fé. Diz o seguinte: acende a flama da reverência, onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremo-nos com o devido apreço aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quanto são os estágios evolutivos das criaturas. Há os que pretendem louvar a infinita bondade, manejando borés, há os que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas, há os que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar, há os que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor, e há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito.
quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões, a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito, para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos fará livres. Linda partilha do Emmanuel, não é mesmo, meus queridos, para nós completarmos aqui esta aula, porque nós estamos vendo aqui, então, os pensamentos e a evolução da questão religiosa, não é? Do pensamento religioso da humanidade desde o princípio. E nós sabemos aí que o ser humano, quando ainda era mais primitivo, fazia aí sacrifícios, infelizmente, humanos e de animais, não é mesmo? Porque ainda era muito instintivo. Mas também houve o tempo em que eram adoradas as estrelas, a lua, o sol e todos os astros como uma representação de Deus. E certamente Deus também apreciava amorosamente a essas manifestações, porque naquele momento a consciência humana assim estava, ainda trabalhando a sua evolução. Como estamos todos nós diariamente, não é mesmo, nesse processo evolutivo. Então, mesmo nos nossos tempos, cada um de nós tem a sua própria crença e todas aquelas que levam com sinceridade ao poder divino são respeitáveis, não é? Nós não podemos apenas nos afligir e acompanhar devido à caridade, como nos diz Emmanuel aqui, aquilo que nós percebemos que ainda estão em enganos, mas nós devemos respeitar a fé de todas as pessoas, a crença de todas as pessoas que leva até Deus são respeitáveis, são honráveis. E todas elas, meus queridos, estão conforme o pensamento e a evolução de cada ser, que deve ser respeitado. Então, como nos diz Emmanuel aqui, se nós já fomos alcançados pela doutrina espírita e estamos aí em processo de libertação interior, aí a partir da religião natural, com a responsabilidade com Deus e em nós mesmos, recordemos de que Cristo nos disse, como nos diz Emmanuel aqui, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que a nossa responsabilidade é para com Deus e para com o nosso próximo, para com nós mesmos e para com esse todo divino que se apresenta para cada um de nós conforme a evolução do nosso pensamento. Então, esta foi mais uma aula muito interessante para nossa reflexão a partir do pensamento religioso e a evolução desse pensamento ao longo da história. Vamos então assim, a cada aula, a cada passo, aprendendo um pouco mais e refletindo um pouco mais sobre todas as crenças e sobre a forma com a qual viemos evoluindo desde o princípio até aqui, não é mesmo? Antes ainda de nós concluirmos a nossa aula de hoje, eu convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas,
para que você venha estar comigo aqui para nos reunirmos e fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a presença de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual para abençoar os nossos lares e os nossos projetos. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós nos reunimos aqui para os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora Maria da Soledade, reunida a outros benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, quando eles nos ofertam então o passe para a renovação das nossas energias. Assim sendo, queridos, com uma singela oração, me despeço de todos vocês, desejando de todo o meu sentimento e coração que Deus, nosso Pai maior, que Jesus, nosso amigo e nosso mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos auxiliando, como sempre fazem, a encontrarmos os caminhos da nossa evolução através do bem e da prática da luz iluminadora dos nossos seres, a partir da caridade e de tudo o que temos aprendido para renovar o nosso ser. E que nós, com boa vontade e gratidão, dedicação e prática daquilo que temos recebido no nosso dia a dia, desses amados benfeitores, que possamos prosseguir no nosso caminho de evolução. E que assim seja. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja em nossos caminhos sempre muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.